A graça e a paz da parte de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Desejo a todos os irmãos que tenham um bom dia e que estejam, conforme o seu limite, conforme o possível, que estejam bem, sendo fortalecidos em Deus, porque é só Ele mesmo nesses tempos, e espero que cada irmão não se deixe levar por pensamentos pessimistas, por falta de vigor na fé, que realmente você desenvolva, exercite a sua fé, buscando a orientação de Deus, buscando a palavra do Senhor em oração, tendo essa atividade com o Senhor. Pois é só assim que nós vamos conseguir enfrentar cada etapa, cada dia, cada momento dessa situação. A resposta é Deus, somente Deus. Então, que você possa, nesses tempos de aflição, tempos de pandemia, estar buscando, estar próximo do Senhor a cada momento, a cada instante, porque a força que nós necessitamos para enfrentar todo esse momento se encontra unicamente em Deus. Se encontra buscar refúgio nele, estar em comunhão com ele, na leitura da palavra, na oração, louvando, bendizendo o seu santo e excelso nome. Então, o mais que você puder, estar buscando ao Senhor, estar buscando a orientação de Deus, estar buscando ânimo para enfrentar, seja qualquer que for a tribulação, é Deus, que é a fonte da nossa vida, é Deus que é a água viva, é Deus que é a árvore da vida, é Deus que é tudo em nós. Que cada lar, em cada coração, o amor de Deus continue sendo derramado em vocês e que vocês possam cada dia crescer na graça e no conhecimento do nosso bondoso e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Irmãos, é com motivo de alegria que estamos aqui mais este domingo, mais esta oportunidade que temos de entrar no lar de vocês, de podermos compartilhar a palavra de Deus nesses tempos onde que cada um vai se virando no sentido das novas tecnologias. Ontem eu estava ouvindo uma psicóloga no rádio, né? E ela estava sendo entrevistada e ela disse uma coisa que eu achei interessante, né? A geração, que é a minha geração, uma geração anterior à minha, é uma geração que não está bem familiarizado com esses aparatos tecnológicos. Então a gente ficava meio assim, né? À espreita, meio assim, vendo o que é. Agora a geração que é chamada geração Z, a geração Z, ela é considerada pelos estudiosos aquela geração que nasceram lá de 1996 até 2010. É uma geração que é chamada geração Z. Essa geração, ela já nasceu com DNA tecnológico. Então, para elas, é muito fácil, é tudo muito fácil você lidar com essas situações. E é interessante que ela diz que nos tempos de pandemia, essa geração G, ela está aprendendo agora a viver offline. Ou seja, ela que estava tão acostumada a lidar com a situação das ferramentas tecnológicas, agora elas estão aprendendo a viver sem muito a tecnologia, aprendendo a estar mais com a família, aprendendo mais a fazer deveres de casa, aprendendo coisas que até então eles não estavam muito ligados. Em contrapartida, a outra geração, a minha geração, as gerações anteriores, agora elas estão aprendendo mais tecnologia. Eu acredito que eu me encontro nesse quadro. Eu estou aprendendo mais tecnologia. E por isso que a cada domingo, embora eu tente, né, e não é por culpa dos meus assessores na tecnologia aqui, né, é por culpa minha mesmo, que eu tente ainda me familiarizar com essa questão de gravar, com essa questão de me enquadrar aqui, ainda eu fico meio perdido com isso. Mas o importante é que a palavra de Deus está chegando a vocês, o importante é que a palavra de Deus está sendo levada e nós ainda continuamos a estar juntos através da leitura, de orações, de cânticos, na meditação. Então isso é o que importa, né?
Então, a gente agradece ao Senhor por mais essa oportunidade, por mais esse domingo, dia 7 de junho, que o Senhor dá a oportunidade de você estar assistindo na presença do nosso Deus, a nossa escola bíblica dominical. Irmãos, eu quero fazer a leitura no texto que se encontra no Salmo 118. Eu vou ler os 8 primeiros versículos deste Salmo, o Salmo 118, que fala assim para nós a palavra de Deus. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei, que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Irmãos, o versículo 5, ele é tão importante nesses tempos em que nós enfrentamos, né? O Senhor, ele está conosco. E olha o versículo 5. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor me ouviu e me deu folga. Não é simplesmente aqui que significa que cessou todos os problemas do salmista. Mas é o Senhor quem sabe todas as coisas. Talvez essa folga que ele nos dê seja prolongada, talvez seja por pouco tempo, mas o importante aqui, a essência da questão aqui desse texto é que o Senhor nos ensina sempre nós buscarmos a Ele. Então o salmista diz, em meio à tribulação, invoquei. Ou seja, ele procurou o Senhor, ele clamou ao Senhor e Deus deu alívio para ele. Deu alívio primeiro, principalmente na sua alma, no seu ser, tranquilizando o coração, né? Deixando claro para o salmista que ele está no controle, ele está agindo, ele age, sempre agirá em favor do seu povo. Então o salmista aqui expressa a alegria, e por isso que ele nos convida, vamos agradecer, vamos render graças ao Senhor, como diz o texto aqui, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós louvamos e nós agradecemos a Deus, porque realmente a misericórdia de Deus, ela dura para sempre, ela não tem fim. Então, louvado seja o nosso Deus. E vamos, de fato, observar na nossa vida essa verdade que o salmista aqui compartilha conosco. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. E diz mais aqui o versículo de número 6, o Senhor está comigo, não temerei. Então vamos exercitar a nossa fé. Então quando o medo vier tentar nos assustar, lembra daquela propaganda antiga, aquele comercial antigo da Casas Pernambucanas? A minha geração e a geração anterior vão lembrar, né? Que o frio batia na porta lá com aquela musiquinha. Quem bate, a pessoa, quem bate é o frio. Aí, não adianta bater, eu não deixo você entrar. Lembra? O medo vai bater sempre na nossa porta. O medo sempre vai querer tirar a nossa alegria, tirar a nossa esperança, criar dúvida em nosso coração, vai sempre querer vai sempre trazer desconfiança, desespero, mas não deixe ele entrar, não. Ele vai bater, mas ignore. E como você pode ignorar ele? Buscando a Deus, buscando ao Senhor, como ele diz aqui, olha, na minha tribulação, eu invoquei o Senhor e ele me ouviu. E diz o texto aqui, deu folga. Ou seja, ele tranquilizou o coração. E por isso ele expressa, o Senhor está comigo, eu não temerei. Então, creia, irmão, creia que Deus está com você, não temais. O Senhor é Deus, é exaltado
entre as nações. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos orar nesse momento, agradecer ao Senhor por esta oportunidade, por hoje Ele nos deixar falar da sua palavra, compartilhar a sua palavra, irmãos. Vamos orar. Ó grandioso Deus, nós exaltamos e glorificamos o teu santo e excelso nome, Senhor. Obrigado pela oportunidade que o Senhor concede a nós. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Nós, ó Deus, queremos agradecer porque pertencemos ao Senhor. E faze com que nós não apenas saibamos disso, mas que tenhamos a certeza de que sabemos que o Senhor está conosco, que o Senhor é o nosso pastor, que o Senhor nos escuta em meio à tribulação, que o Senhor nos dá folga, pois o Senhor derrama paz, derrama bênção e amor na vida daqueles que te buscam. Ensina-nos, ó Deus, nesses tempos difíceis, a crescermos na fé, a nos fortalecermos, a não deixarmos de buscar o Senhor, porque nesses tempos de aflição, quando nós deixamos ser dominados pela dúvida, pelo medo, nós ficaremos paralisados, ficaremos com problemas. Ó Senhor, não permita que nós deixemos ser vencidos pela dúvida, pelo desânimo, pelo medo, pela aflição, pelo pavor, em nome de Jesus. E tudo isso caia por terra, porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso auxílio. E como diz o texto que lemos ainda há pouco, o Senhor nos escuta, o Senhor nos dá folga, que aprendamos a confiar em Ti e assim não temer. Ó Senhor, te agradecemos por todos os familiares que estão conosco, agradecemos a cada lar, cada família que o Senhor está, Senhor, assim, trabalhando na vida de cada um, cada irmão, cada irmã, que o Senhor abençoe, que o Senhor fortaleça, que o Senhor derrame a sua paz, que o Senhor derrame a sua bênção sobre a vida de cada um desses irmãos. Assim nós oramos, agradecidos, oramos nos méritos de Cristo Jesus, o autor e o consumador de nossa fé. Amém, Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos louvar ao Senhor com o hino de número 64 dos nossos hinários, hino 64, grata memória. Vamos louvar ao Senhor, é como a gente relembrando aquele texto lá do profeta Jeremias, lá no livro das Lamentações, né? Lá no capítulo 3, versículo 21, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E a gente leu já uma boa porção do que nos pode dar esperança. A gente acabou de ler um texto aqui que realmente confirma para nós a fidelidade, o amor, a soberania de Deus, a misericórdia de Deus sobre nós. Um Deus tão grande, mas um Deus tão próximo de nós. Então, vamos louvar ao Senhor com este hino 64, grata memória. Cessarão, ó Cristo, de
Irmãos, nós queremos também agradecer ao nosso Deus, porque Ele permitiu que dois irmãos nossos, né, queridos nossos, estão completando mais um ano de vida. Na verdade, hoje ele está completando mais um ano de vida. O outro já completou no último dia 2. É o Ademir, no último dia 2, e hoje é o aniversário do Heitor. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, que o Senhor sempre faça resplandecer, né, o rosto sempre, em vocês, dando a vocês a paz, o amor, e Deus fortaleça cada um de vocês e os familiares de vocês também. Então nós agradecemos por mais um aniversário do Ademir e hoje também completa mais um aniversário o nosso irmão Heitor. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Irmãos, eu quero aqui mostrar para vocês, parece um apanhado de rascunho, né? O meu caderno de tempos de pandemia. Nessas duas folhas aqui, as demais folhas é onde eu escrevo, estudo, sermão, etc. Mas nessas duas folhas aqui, eu anotei o nome das famílias da igreja, né? Os nomes aqui, e quando eu sempre tenho comumente falado nas minhas orações, Senhor, abençoe cada lar, cada família, então entenda que é o seu lar que está aqui, porque eu posso esquecer algum nome. E eu fazendo a conta daqui dos que eu anotei da igreja, né? Eu peguei, primeiro eu fiz assim, eu fui no grupo de WhatsApp da igreja, vi quem estava ali e eu fui anotando aqui os números, porque depois eu anotei individualmente para mim cada número aqui. Então, os que não estavam no grupo da igreja, eu fui descobrindo. Alguns estavam no meu contato pessoal, outros estavam no contato da Elizabeth, uns estavam no contato do Pedro ou da Lívia, e outros eu fui assim descobrindo, né? Perguntando. E lembro que no início de maio, eu gravei um vídeo individual como mês da família e compartilhei com cada família. Aqueles que eu não consegui enviar, porque eu não tinha um contato de WhatsApp, né? Por exemplo, os nossos irmãos, a dona Regina e o seu Pedro, eu ligava para a casa dela, né? Mas o telefone só tocava, não atendia. Aí até que um dia parece que o Cosme conseguiu conversar com uma das filhas da dona Regina. Eu peguei o contato da filha da dona Regina, né? Ela colocou o telefone da nossa irmã, e depois ela também mostrou o vídeo. Aí eu compartilhei no contato da filha dela e ela mostrou o vídeo ali que eu havia gravado pelas famílias, né? Então é assim que nós estamos lidando. Então quando eu falo nas nossas orações, olha, que o Senhor abençoe cada lar, cada família, vejam que são os nomes de vocês aqui. Então eu não posso correr o risco de eu citar alguns nomes e de repente esqueço de alguém, né? Então, para não correr esse risco, quando eu falo de esquecer alguém, não é questão de propósito, mas aquele que ouve pode ficar um pouco chateado. Puxa, ele não mencionou meu nome, ele esqueceu de mim. Não, os nomes estão aqui, né? E aqueles que a gente não tem ainda o contato, né? Mas a gente já descobriu o contato através de filhos, né? Que pode, então, compartilhar para nós as nossas mensagens aqui. E oremos pela nossa irmã Regina, pelo nosso irmão Pedro. A nossa irmã Regina, ela está agora com um problema de saúde, que ela está enfrentando o mal de Alzheimer. Então, até a filha dela disse, olha, pastor, às vezes você pode ligar lá, às vezes se ligar no dia que ela não está bem, ninguém vai atender o telefone lá, tá? Então, mas a maneira, graças a Deus, que nós temos o contato, o WhatsApp da filha, que a gente pode, então, compartilhar com ela. Então, oremos pela nossa irmã Regina, o seu Pedro, eles que completaram o aniversário, né, no último mês, né? Deus esteja fortalecendo a vida deles. A nossa irmã Ana também, né? A gente espera que a Elizabeth, a filha dela, também está compartilhando com ela as mensagens e que Deus abençoe a vida dela, né? Como outros irmãos aqui. Eu peguei também agora o contato da irmã Lídia, do irmão Horácio, que eu não tinha, mas aí através do WhatsApp do filho, né? Então, irmãos, a gente agradece a Deus por todos vocês, sempre, tá? Então, sempre tenham a certeza que nós estamos orando, que
intercedendo por a vida de vocês. A gente sabe da dificuldade que vocês, os irmãos, estão passando, aqueles que estão só. Tá? Então, não sintam-se só simplesmente no desespero de achar que ninguém está se preocupando, mas acima de tudo, ainda que nós deixemos e nós falhemos, olha, o nosso Deus não falha. Ele está conosco e eu entendo muito bem essa situação. Todos nós enfrentamos isso. Ninguém aqui vai dizer que nós somos sempre os campeões da fé, não. A verdade, tem dias que a gente amanhece meio assim, né? Meio tristonho, mas é aquilo que eu disse ainda no início. O importante é não deixar essa tristeza nos dominar. Então, o importante é fazer igual aquela canção que eu aprendi quando eu era criança, né? Joguei a tristeza fora, mandei embora do meu coração. Joguei a tristeza fora, mandei embora do meu coração. Cantando, louvando, orando a Deus. Lembram? Os mais antigos vão lembrar dessa canção, né? Então não vamos deixar a tristeza nos dominar. Então cada família, cada lar, sintam-se sempre fortalecidos na força do Senhor. Irmãos, o que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã é algo que tem a ver com oração, tá? Com oração. E nesses tempos que nós estamos Nesses tempos que nós estamos enfrentando, né, esses tempos de dificuldade, de toda essa situação, eu gostaria de fazer uma pergunta. Será que você tem tido uma experiência de conversa com Deus? Então, para que você não se sinta ainda muito inibido, então eu vou generalizar então a pergunta. Será que nós, nesses tempos, temos tido experiência de conversa com Deus? Porque oração, esse meio de graça dado por Deus para nós, para edificar, né? Meio de graça significa aquilo que Deus nos dá para que nós possamos crescer na fé. Será que nós temos tido essa experiência com Deus, de conversar? Oração nada mais é do que conversar com Deus, de falar com Ele, clamar a Ele, suplicar a Ele, agradecer, é termos uma conversa com Deus. Será que nós temos tido esse tempo? Alguém disse que nesses momentos que a grande maioria está ficando em casa, parece que está crescendo mais coisas para fazer, né? Parece que o tempo está ficando até mais curto, uma coisa assim complicada e doida. Antes da pandemia, nós já dizíamos que a nossa vida era uma correria, não dava tempo para nada, isso para lá. E parece que mesmo na pandemia isso não mudou. Ainda nós continuamos a dizer, não, é tudo correria, é tudo isso. Parece que acrescentou mais e mais. Mas a questão é, vamos agora esquecer um pouco antes pandemia, agora é o durante. Nesse tempo de pandemia, nesses tempos de pandemia, nós temos tido experiência de conversar, dialogar com Deus? A oração tem sido parte integrante do nosso dia a dia, na nossa vida. Seja ela uma oração coletiva, quando todos estamos em oração, nas nossas lives de oração agora, porque nesse tempo agora não é reunião de oração, né? Agora é live de oração. Nas nossas orações individuais com o nosso Deus, a gente está buscando ao Senhor? Ou a gente só tem conversado com Ele para pedirmos e ficarmos à espera? Uma licença que eu não estou em nenhum programa de reality show aqui, de entrevista, mas eu estou necessitando dessa caneca com água, porque conforme eu vou falando, a minha voz já está terminando quase aí. Nós estamos realmente conversando com Ele, orando ao Senhor para pedir coisas e depois ficarmos esperando resposta? Será que tem sido isso?
E a verdade é que o objetivo da oração, quando Deus deu a ela, a nós, essa ferramenta preciosa, não é simplesmente para pedirmos coisas e esperarmos respostas, mas é no sentido que ela se torne tão comum em nossa vida como uma conversa com Deus. E nessas conversas é óbvio que vão surgir momentos de eu pedir, momentos de súplica, mas é nesse sentido, irmãos, de conversa, dessa intimidade com Deus. E nós vamos meditar hoje sobre alguém que pode nos ajudar nessa questão. Mais uma vez nós vamos nos lembrar aqui do profeta Jeremias, este homem de Deus que o Senhor o chama para ser profeta. E foi num período muito difícil. Impressionante como a realidade na vida de Jeremias parece que tudo era contra ele, tá? E Deus disse a ele: não, você é o meu profeta e você vai falar em meu nome, eu vou colocar as palavras na tua boca e você vai falar. E Jeremias, ele teve todo o seu ministério com muitas dificuldades, com muitas tribulações, com circunstâncias contrárias, com ventos contrários, com tempestade na vida contrário a ele. A gente observa logo de início que Jeremias, ele é da cidade sacerdotal de Anatote. Anatote. Ele é de uma linhagem de Benjamim. Embora Jeremias fosse de uma linhagem sacerdotal, ele não exerceu o sacerdócio. O chamado de Deus na vida de Jeremias foi para que ele fosse o profeta do Senhor no tempo em que o Senhor o chama para ser profeta. E o pano de fundo da vida do profeta, todo o livro, tá, de Jeremias, ela está ali por causa da aliança entre Deus e o seu povo. Vamos lembrar que Deus constitui um povo, Deus faz uma aliança com esse povo, Deus promete cuidar desse povo, ajudar esse povo, disciplinar esse povo na necessidade, ou seja, ensinando esse povo a estar na presença dele, e Jeremias, ele está nesse contexto. E se a gente relembrar um pouco aqui na palavra de Deus sobre esta questão de aliança, vamos abrir a nossa palavra de Deus lá no livro de Êxodo, no capítulo 24. Êxodo capítulo 24. Olha só o que nos diz a palavra de Deus. Êxodo 24. Vamos fazer a leitura nesse texto. Êxodo 24. Hoje nós não temos aqueles slides que comumente os irmãos têm acompanhado aí, mas eu sei que de uma certa maneira você tem a Bíblia aí próximo de você. Então, Êxodo capítulo 24 diz assim para nós: disse também Deus a Moisés: sobe ao Senhor tu e Arão e Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel e adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor. Os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor, todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma só voz e disse: tudo o que falou o Senhor faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo-se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns dos jovens, filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspargiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o espargiu sobre o povo, e disse: eis aqui o sangue da aliança, que o Senhor fez convosco, a respeito de todas essas palavras. E subiram Moisés e Arão, e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram Deus de Israel, sob cujos pés havia
como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém, eles viram a Deus e comeram e beberam. Então, é sempre nesse contexto aqui. A aliança que o povo fez. E lembra nessa ocasião, então, nesse texto que nós falamos, que lemos agora, o povo repetiu ainda por 2 vezes. Olha, tudo que o Senhor falar, nós vamos acatar, vamos ouvir e vamos obedecer. Mas a gente sabe que a história não foi bem essa. Eles apenas falaram isso da boca para fora. Mas o Senhor, no decorrer do tempo, no decorrer dos anos, Ele foi ensinando, Ele foi disciplinando, Ele foi educando, Ele foi corrigindo esse povo, conforme a sua soberana e santa vontade. Cheguemos então aqui no livro do profeta Jeremias, né? Então, essa aliança que o Senhor fez, que o Senhor propôs com o povo, era garantida pelo Senhor Deus, pela fidelidade do Senhor. O nosso Deus é um Deus fiel. Então, Ele mantém a sua palavra. Ele cumpre a sua palavra. Se Ele propôs essa aliança, então o povo pode ficar sossegado e seguro quanto a isso, que Ele não volta atrás. O que Ele propôs, Ele cumpre. Muito, mas muito diferente de nós. Então, e o que o Senhor exigiu desse povo? Exigiu obediência. Obedeça. Né? E não é algo tão pesado e impossível. Simplesmente Ele diz, obedeça. Ouçam com cuidado essas palavras e obedeçam. Obedecendo, olha, não é que vocês vão ficar isentos de dores, de lutas e tribulações, mas a vida vai ser muito mais fácil do que vocês imaginam. Obedecendo ao grandioso Deus. Jeremias, ele cresceu no período do rei Josias, o piedoso rei Josias, que está registrado lá no 2º livro dos reis. Né? Diz lá aquele texto, lá no capítulo 22, que Josias ele fez o que era reto diante de Deus, ele não se desviou nem para a esquerda, nem para a direita. Enquanto Josias reinou entre o povo, Josias foi responsável, ele foi um canal de bênção por trazer o povo de volta a Deus, de volta à palavra. E nesses períodos em que o povo esteve mais próximo de Deus, procurando se corrigir, reconhecendo os seus pecados, buscando ao Senhor, foram os períodos prósperos na vida do povo lá em Israel, em Judá. Foi em períodos prósperos. Então Jeremias ele cresce nesse ambiente. E logo que Josias morre, então o seu sucessor já foi um rei completamente contrário. Ele não seguiu os caminhos do pai. Então, novamente, o povo voltou a sofrer. O povo voltou a se distanciar de Deus, o povo voltou a fazer pouco caso da palavra de Deus, o povo fazia pouco caso de muitas coisas e estava numa situação muito difícil. E esse é o cenário que Jeremias é chamado por Deus para ser profeta. Então, olhemos aqui, né, o capítulo de número 1 do profeta Jeremias, tá? O capítulo de número 1 do profeta Jeremias, lá no versículo 10, livro do profeta Jeremias, versículo 1, capítulo 10, eu peço também a paciência dos irmãos, por outro motivo, a Bíblia é nova e as páginas às vezes ela gruda. E é interessante que Bíblia nova, parece que a gente fica mais perdido do que, né, cego em tiroteio. Né? A gente parece que fica tão acostumada com a outra Bíblia antiga que a gente já vai nos textos, já vai mais rápido e parece que a gente tem alguma dificuldade, mas a Bíblia é nova e a gente está acostumando-se com ela. Né? E durante essa semana eu não utilizo essa Bíblia, eu prefiro ainda a minha Bíblia velha, lá, né? Com as páginas já toda amarelinha, mas é mais fácil de manusear. Então vamos lá, Jeremias capítulo 1, versículo 10. Então diz o nosso texto aqui, a palavra de Deus: olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos,
para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Irmãos, a fase de Jeremias aqui são duas tarefas distintas. Então, a tarefa de Jeremias, como diz o texto aqui, primeiro diz, olha, eu te constituí sobre as nações, sobre os reinos, para que você arranque, derrube, destrua e arruine. E a outra fase, edifique e plante. Duas fases distintas aqui. Então, a primeira etapa fazia parte as fortes denúncias que o profeta levava diante dos reis, diante do seu povo, o juízo de Deus, as fortes palavras do Senhor, o Senhor autorizando esse profeta a falar em nome dele, dizendo ao povo sobre o juízo iminente de Deus. Se esse povo continuasse rebelde, se esse povo continuasse teimoso, então viria sim juízo de Deus. Então foi essa etapa, a primeira etapa. Já na segunda etapa está relacionado aqui às promessas maravilhosas da nova aliança. A vida de Jeremias foi um diálogo constante com Deus, constante, continuamente ele falava, ele conversava com Deus, constantemente. Então convém apreciar não só as orações, mas também as respostas que o profeta recebeu do Senhor. Conforme nós vamos caminhando aqui na meditação da palavra de Deus, nelas o Senhor não só consolava o seu servo, o profeta que ele chama, mas também corrigia. Tanto corrigia o próprio profeta Jeremias, como também corrigia aos povos, ao povo da aliança principalmente. A primeira questão que nós podemos observar então aqui, irmãos, a primeira conversa, assim podemos dizer, registrado para nós na sua palavra, ocorre no chamado de Deus para com o profeta Jeremias, para com o homem Jeremias. E veja só aqui os versos 4 e 5 do primeiro capítulo, os versículos 4 e 5, que diz assim: A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então esse foi o chamado de Jeremias. Foi o primeiro, podemos dizer assim, a sua conversa que está registrado para nós aqui. Deus se apresenta a Jeremias em resposta às suas palavras, às suas orações, e olha só como o Senhor, ele responde ao Senhor, conforme o Senhor deixou claro para ele: olha, eu te formei no ventre da sua mãe, eu conheci você, antes que você nascesse eu já te conhecia, Jeremias, e eu te consagrei e te constituí profeta entre as nações. Era o propósito de Deus, soberano do Senhor. E olha como Jeremias ele responde a essa questão. Aí veja o versículo 6. Olha que Jeremias disse: Senhor Deus, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Aos que dizem que Jeremias aqui ainda era muito jovem, no sentido assim que ele não tinha o tino com as palavras, ele dá essa excusa, essa desculpa diante do Senhor: eu não sei falar, eu não sei como me posicionar, como é que eu posso fazer isso, como é que eu posso pegar uma empreitada dessa? Há uma responsabilidade muito grande aqui, Senhor. Então, veja então interessante a resposta que Deus dá sobre esse questionamento de Jeremias. Jeremias, eu te consagrei. Eu te escolhi para ser profeta entre os reis, entre os povos.
Senhor, eu não sei falar, eu não passo de uma criança. E olha só que o Senhor responde então ao profeta Jeremias aqui, né? Então veja que diz o texto aqui: não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Então veja, meus irmãos, é interessante essa conversa, né? E na nossa conversa diária com Deus, é verdade que possivelmente não ocorra esse diálogo direto, mas Deus está nos ouvindo. E eu creio sim que quando a gente ora e está junto com a palavra, nós temos esse contato e Deus está falando sempre a nós. Prestemos atenção nesses detalhes aí e depois no final nós vamos ver a aplicação de todas essas questões. Outra questão que a gente observa, veja então que Jeremias, ele mesmo é chamado por Deus para ter essa amizade com Deus, é Deus que inicia essa amizade, Deus que conscientiza Jeremias: Jeremias, vamos ser amigos, pode conversar comigo, pode me questionar, pode perguntar. E outra questão também, que Jeremias também nos mostra como orarmos em tempos de aflição. Como nós podemos orar em tempos de aflição? Veja aqui o texto que diz aqui do capítulo 11 do livro do profeta Jeremias. Tanto esse texto que eu vou ler com os irmãos no capítulo 11 e tanto lá do capítulo 18, é a mesma questão. São tempos distintos na vida de Jeremias, mas o princípio é o mesmo. Ele está sendo jurado de morte. E não é nada fácil alguém ser jurado de morte, né? Sabendo que a qualquer momento alguém está à espreita, esperando uma oportunidade para tirar a vida do profeta. Mas essas pessoas que queriam tirar a vida do profeta não sabiam nada daquilo que o Senhor havia falado para Jeremias. Jeremias, eu escolhi você para ser profeta. Então, embora Jeremias corresse muito risco ali, mas o Senhor estava com ele. Nada e ninguém ousaria tirar a vida de Jeremias, porque Deus estava ali e era só o Senhor que poderia fazê-lo. Até quando ele achasse que fosse a hora de recolher o profeta Jeremias para a glória. Mas antes disso, por mais ameaça que ele recebesse, por mais tentativa que se teve para tirar a vida do profeta, não conseguiram êxito, não conseguiram, porque é Deus que constituiu Jeremias. Mas como que ele lidava então com essas situações em tempos de aflições? Olha aqui, no capítulo 11, do versos 18 ao 23. Olha só, vamos ler. O Senhor me fez saber, e eu o soube. Então me fizeste ver as suas maquinações. Eu era como o manso cordeiro, que é levado ao matadouro, porque eu não sabia que tramavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com o seu fruto, e a ele cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti revelei a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, que procuram a tua morte e dizem: não profetizes em nome do Senhor, para que não morra as nossas mãos. Sim, assim diz o Senhor dos exércitos: eis que eu os punirei. Os jovens morrerão à espada, e os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome. E não haverá deles resto nenhum, porque farei vir o mal sobre os homens de Anatote no ano da sua punição. Então veja, irmãos, Jeremias,
ele expõe com clareza o que sentia. A gente vê isso aqui nos versos 19 e 20. Ele está acuado, ele está temeroso porque ele se sente ameaçado de morte. As pessoas querem tirar a vida dele, e isso é uma grande aflição, é uma grande tribulação. Imagine a pessoa saindo a qualquer momento, alguém podendo ameaçá-lo e tirar a sua vida. Embora ele sabia, ele estava na presença de Deus, mas ele era um ser humano. Então as dúvidas vinham ali. E é interessante como ele recorre sempre ao Senhor, né? Ele vai expor com sinceridade aquilo que estava afligindo a sua alma, o seu coração aqui. Senhor, eu estou me sentindo muito péssimo, porque é uma sensação ruim. As pessoas querem tirar a minha vida. E olha que nessa conversa, nessa oração com Deus, aí também a gente pode perceber no versículo 21, ele pede justiça. Além de proteção, ele clama por justiça. E no coração de Jeremias também, porque a afronta não era só contra Jeremias, contra o profeta. A principal afronta desse povo, dessas pessoas, era contra o Senhor Deus. Se o povo recusava ouvir a mensagem de Jeremias, eles estavam recusando a ouvir o próprio Senhor. Isso era uma afronta contra o Senhor. Então veja, Jeremias, ele, em tempos de aflição, ele expõe com clareza o que ele sente, o que está trazendo para ele, o que está na sua mente, não é? No seu ser, ele coloca diante de Deus, é assim que eu estou me sentindo, por isso, por isso, por isso. Ele também, ele pede por justiça, ele pede por proteção, e também a gente encontra a resposta de Deus, aí no versículo 22, né? Deus então responde ao profeta Jeremias, Jeremias, eu vou punir esse povo. Eles não vão passar impune. Eu sei quem são cada um deles, eu sei o que eles estão tramando contra você. Então tranquilize, Jeremias, que eu estou vendo todas as coisas. É interessante esse aspecto da oração na vida de Jeremias. Então, veja a sua conversa no chamado com Deus, veja também a sua conversa em tempos de aflição, e agora também a gente pode observar na dúvida. Jeremias também passava por vários perrengues, né, na linguagem bem popular. Dúvidas estavam ali. E como eu disse na semana passada no sermão, né, a dúvida ela estraga a fé, ela deforma a fé. Aonde a dúvida se impõe, a fé se abate, a pessoa se abate. Então, quando a dúvida está ao nosso redor, batendo a nossa porta, o caminho é clamar ao Senhor. O caminho é buscar Deus, buscar a orientação do Senhor. E veja como ele conversava com Deus, colocando as suas dúvidas. Né? Então veja aí o capítulo 15 do profeta Jeremias, dos versículos 15 a 21. Jeremias 15, de 15 a 21. Olha o que diz a palavra de Deus. Tu, ó Senhor, o sabes. Lembra-te de mim, ampara-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não me deixes ser arrebatado por causa da tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afrontas. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Nunca me assentarei na roda dos que se alegram, nem me regozijei, nunca me assentei na roda dos que se alegram, nem me regozijei, oprimido por tua mão. Eu me assentei solitário, pois já estou de posse das tuas ameaças. Porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói, não admite cura? Serias tu para mim como ilusório ribeiro, como águas que enganam? Portanto, assim diz o Senhor, se tu te arrependeres, eu te farei voltar, e estará diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca, e eles se tornarão a ti.
mas tu não passarás para o lado deles. Eu te porei contra este povo como forte muro de bronze. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. Arrebatar-te-ei das mãos dos iníquos e livrar-te-ei das garras dos violentos. Veja aqui, meus irmãos, ele tem dúvida, ele expõe as suas dúvidas. Aqueles que estão nos ouvindo nos áudios dos estudos bíblicos da quarta-feira, nós estamos também ali estudando e considerando o livro do profeta Abacuque. E a gente acentuou que Abacuque também é um profeta questionador, ele questiona Deus, ele tem dúvida, ele vai expor as suas dúvidas diante de Deus. Isso é algo normal. E não há nenhum desagravo nosso quando nós temos alguma dúvida e nós a expomos a Deus. Tá? E isso, o Senhor conhece a nossa estrutura, Ele sabe quem nós somos. E aqui vemos Jeremias, em tempo de aflição, ele tem dúvida, por isso que ele expõe com clareza o que ele sente. O que ele sente, ele expõe isso com clareza. Tá? Então veja, ele reclamava de que apesar da sua fidelidade, a perseguição continuava. Olha aí os versos 15 a 18. Senhor, eu tenho buscado ao Senhor, eu tenho proferido as suas palavras. Tá? Então ele estava questionando, Senhor, eu tenho sido fiel para com o Senhor. E mesmo assim, as perseguições não param. Então ele expõe as suas dúvidas para com o Senhor. Tá? E olha só a resposta que o Senhor então dá ao profeta. Assim diz o Senhor, se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca, e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Interessante, irmãos, é bom nós nos atentarmos a isso, né? Quando pedirmos capacitação ou até alívio do sofrer, né? Vamos estar atentos o bastante para mudar em nós aquilo que o Espírito Santo de Deus nos mostra como necessitando mudança. Vamos estar atentos a isso. E nessas conversas de Jeremias, as suas dúvidas, os seus questionamentos, as respostas, tudo isso envolvia, Deus mostrava a Jeremias a necessidade de mudança também da sua parte. Então, que estejamos atentos, né? Aquilo que o Espírito de Deus nos mostra como necessitando mudança. Como foi aqui no caso de Jeremias. Por isso que ele diz aqui, se você se arrepender, Jeremias. E alguém pode falar, mas como? Ele acabou de dizer que ele tem sido fiel ao Senhor. Mas Jeremias é um ser humano, irmãos. Um ser humano que tem a natureza deformada pelo pecado. Um ser humano que ainda é inclinado para fazer coisas que desagradam ao Senhor. Então, em algumas situações, ele estaria desagradando ao Senhor. Por isso que o Senhor diz a ele, né? Olha, Jeremias, se você se arrepender, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Talvez toda essa pressão que o Jeremias estava sentindo, ele estava querendo, Senhor, eu não vou continuar mais esse ministério. Eu não aguento mais, a minha paciência já se foi, o meu limite é esse, eu não quero mais saber disso, não. Mas, por mais que ele tentasse se livrar disso, por isso que tem um texto mesmo nesse livro que diz, persuadido fui e persuadido fiquei. Ou seja, o Senhor me envolveu que eu não tenho como mais fugir disso. Porque é o Senhor que me colocou neste ministério e nessa empreitada. Então, essa conversa com Jeremias, com Deus, é interessante. E o último aspecto que nós vamos ver da conversa com Deus, como Deus nos dá liberdade para nós clamarmos a Ele, né? Olha aí o capítulo 31 do profeta Jeremias, aliás, 33, dos versos 1 e 3. Jeremias 33, de 1 a 3, olha só o que nos diz o texto. Veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez,
estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que fez estas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer. Senhor é o seu nome. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Que maravilha! É uma experiência ímpar de alguém que viveu um turbilhão de circunstâncias desagradáveis, pressão, tantas coisas, e ainda assim ele ouve essas palavras do próprio Deus: anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Olha que maravilha, olha que privilégio. Até aqui parece que a gente está vendo que é Jeremias que faz a sua agenda de oração, né? Mas agora aqui, essa agenda ela vem de Deus. Olha só que interessante, assim diz o Senhor, que fez estas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer. Senhor é o seu nome. Invoca-me. É o Senhor que está pedindo, é o Senhor que está dizendo: Jeremias, invoca-me. Ou seja, Jeremias, converse mais comigo, fale mais comigo, busque mais a mim, e eu te responderei, e eu te mostrarei, anunciarei a você coisas maiores. Que interessante isso, né, irmãos? Irmãos, é importante nós termos essa certeza na nossa vida que Deus, ele age sim. Ele está diante de nós e ele tem prazer em ouvir as nossas orações. Ele tem prazer quando o seu povo busca ter momentos com ele, de conversa com ele. Isso é importante, é muito importante para a nossa vida cristã. Isso alimenta a nossa fé, alimenta a nossa esperança, nos dá vigor, faz os horizontes ficar diferentes, a perspectiva muda. E quando de novo o horizonte está ficando feio, difícil, a perspectiva está nos tornando pessimista, sem esperança, recorramos ao Senhor. Como ele diz o texto aqui: invoca-me, busque a mim. Que aplicação que nós podemos ter, então, depois de tudo isso que nós aqui falamos até agora? Primeiramente, irmãos, mantenha diálogo constante com o Senhor. Constante. Tenha essa mania, vou dizer assim, tá? Tenha esse costume. Mantenha constante diálogo com o Senhor. E se Ele nos chamar para determinado serviço e enxergarmos dificuldades, expliquemos a Ele. Abramos o nosso coração a Ele. Como Jeremias o fez: Senhor, olha, o Senhor me chamou para ser profeta, mas eu não sei falar. Se acharmos que nós não temos condições, vamos expor a Ele essa conversa franca. Que bênção poder estar assim falando com o Senhor. Segunda questão que a gente pode aprender também de tudo que nós ouvimos ainda na vida de Jeremias: se tivermos dúvidas honestas quanto à maneira do Senhor nosso Deus agir, usemos de reverente franqueza com Deus. Volto a repetir, não é pecado você questionar a Deus quando dúvida sincera está no seu coração. Muita gente diz que nós não podemos ousar a questionar a Deus. Mas depende do contexto. Se há dúvidas, e essas dúvidas são honestas, podemos questioná-lo sim. Assim como fez Jeremias, assim como fez Abacuque, assim como fez qualquer outro dos profetas, é só você ler com atenção. Aonde existia dúvidas, eles se expunham diante de Deus: Senhor, por favor, eu não estou entendendo isso, eu não estou aceitando isso, então me ensine. Outra questão que a gente pode ver aqui, e nós prestemos bem atenção àquilo que Deus manda explicitamente que peçamos. Que nós prestemos atenção nisso, né?
E geralmente nas nossas orações é sempre aquela velha frase, né? A gente quer que o Senhor faça a nossa vontade, Senhor, seja feita a minha vontade. Mas prestemos atenção. Às vezes a gente está pedindo algo em oração que não é vontade de Deus. Olha aqui o que nos diz o texto na carta de 1 João, no capítulo 5. 1 João, no capítulo 5, versículo 14, que nos diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ou seja, segundo a vontade de Deus, os pedidos, segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. Então prestemos atenção àquilo que Deus manda explicitamente que peçamos. E finalmente, aceitemos as respostas de Deus. Como no caso de Jeremias, houveram muitas respostas de Deus para o profeta Jeremias. E as respostas que Deus tem dado a nós, vamos aceitá-las. Talvez essas respostas podem ser sim, sim, mas elas podem ser também não. Ou elas podem ser espere, ou de mude. Assim como na vida de Jeremias. Sim, não, espere ou mude. Irmãos, que nós tenhamos a certeza de que o Senhor está conosco e tenhamos todo o prazer de buscá-lo, de orarmos na presença do Senhor para a honra e para a glória do Senhor. Deus nos abençoe e nos guarde. Senhor, obrigado por este momento de reflexão na tua palavra e auxilia-nos a orarmos, a buscar o Senhor na beleza da sua santidade. Assim nós oramos, fortalecidos em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós agradecemos mais uma vez a Deus pela oportunidade que Ele nos dá. E mais uma vez, peço a desculpa aos irmãos por eu estar assim tossindo, né? Hoje eu amanheci um pouco com um pouquinho de coriza e um pouquinho de tosse. E logo eu falei, show Covid, né? Show Covid, mas não, irmãos. Graças a Deus a gente está nas mãos do Senhor, está com Ele está conosco, nos fortalecendo e nos amparando, né? Então, e desculpe até de eu estar bebendo mais água como de costume, mas é que de fato, conforme eu vou falando, a minha voz vai ficando rouca, e eu vou perdendo a voz aqui, tá? Mas obrigado pela paciência que os irmãos tiveram aí de estar acompanhando este momento em oração. Que Deus nos fortaleça, que Deus nos sustente a cada dia, que cada lar, que o Senhor mantenha no seu coração a paz, a tranquilidade, aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Hoje nós vamos meditar num texto lá de Êxodo, lá no capítulo 15, a partir do versículo 22, e nós vamos observar, né, a dinâmica de Deus agindo, trabalhando em nós. Então, até mais à noite, que Deus os guarde pelo seu poder, pelo seu amor, sempre esteja ao vosso lado. Deus os abençoe. Amém.